Diga comigo, a fé que não se cansa. Amém? Eu quero trazer uma parábola da palavra de Deus para você, uma parábola. As parábolas de Jesus, na realidade, irmão, elas eram metáforas que ensinavam e continuam ensinando lições espirituais muito profundas para a vida da gente. E antes de lermos essa parábola que eu quero compartilhar aqui, eu gostaria de dizer que essa parábola ela está cheia de recomendações sobre oração. E existem muitos textos na Bíblia que trazem promessas de que o Senhor vai ouvir e vai responder às suas orações. Amém? Cadê o pessoal mais animado da manhã? Amém? Isso, Deus vai responder às suas orações. Então, olha esse texto, alguns textos que eu quero ler para você sobre isso. Por exemplo, um deles é Tiago 5,16, que diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Outro texto, Mateus 21:22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Diga glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus tem prazer em responder às suas orações. Deus tem prazer em responder às nossas orações. Isso é maravilhoso, maravilhoso demais. No entanto, nem sempre as nossas orações são respondidas do jeito que nós queremos. Eu não sei se você já observou, mas às vezes nós temos a mania de pedir algo a Deus e de ensinar a Deus como Ele deve responder as nossas orações. Você já percebeu? Nós oramos, Senhor, eu preciso disso, faz dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então a gente pede e já diz como é que Deus tem que fazer. Às vezes nós clamamos, Senhor, me dá algo, ou faz algo dessa forma, dessa forma, dessa forma. E muitas vezes Deus faz do jeito que a gente pede para Ele fazer. Mas existem outras vezes que Deus faz de um jeito diferente. Você já notou? A gente espera que as nossas orações sejam respondidas de uma forma, mas Deus decide responder de outra maneira. Às vezes, nós esperamos que em determinado tempo, Deus responda às nossas orações. Só que Deus responde no tempo dele. Agora entenda algo. Se Deus responder de uma maneira diferente, Ele vai responder de uma maneira superior e melhor do que você esperava. Se Deus responder num tempo diferente, é porque Ele vai responder no melhor tempo, na melhor hora e da melhor maneira e com os maiores benefícios. Portanto, nós temos que continuar orando sem cessar, porque a oração sem cessar, ela traz a fé que não se cansa. Vamos à parábola então? Lucas capítulo 18. Abra sua Bíblia em Lucas 18. Os textos a gente vai colocar todos aqui no telão para você, mas eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia. E se a sua Bíblia é eletrônica, marca também. E durante essa semana, no seu tempo a sós com Deus, todo dia quando você vai tirar aquele tempo de oração e ler sua Bíblia, eu queria encorajar você essa semana está lendo Lucas capítulo 17 e também o 18 que nós vamos ver agora. Mas vamos começar aqui com Lucas capítulo 18. A Bíblia diz que então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar, que deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga, orar sempre e nunca desanimar. Então, precisamos entender isso. O que é que Jesus queria ensinar para os discípulos, e nós somos os discípulos, que nós devemos orar sempre e não desanimar. Repita comigo, orar sempre
e não desanimar. Amém? Então Jesus quer todo mundo animado. Jesus quer todo mundo com uma vida fervorosa de oração. Agora ele começa a contar a história. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-me: faz-me justiça contra o meu adversário. A Bíblia diz que por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não lhe fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo que ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus encerra dizendo: quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar pessoas com fé na terra? Esse texto está em Lucas capítulo 18. A história que Jesus nos conta, a parábola, está em Lucas 18. Só que um capítulo antes, Lucas 17, mostra o contexto onde ele conta essa parábola. Lucas 18, Jesus conta uma história para nós, discípulos, que é para nos ensinar que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Amém? Entendemos isso. Agora, por que ele está contando essa parábola? Por que Jesus quer que você ore sempre e nunca desanime? Então, a gente não pode olhar um texto só por um pequeno espaço de texto. Nós temos que olhar um texto dentro do seu contexto. Por que Jesus conta essa parábola? É por causa do capítulo anterior, que é Lucas capítulo 17. Então, nós não podemos simplesmente olhar para Lucas 18, desconsiderando Lucas 17. Nós precisamos entender que Jesus está contando a parábola de Lucas 18 por causa do que ele disse e do que estava sendo tratado no capítulo 17. Mas o que Jesus está dizendo em Lucas 17? Ele está falando sobre a sua segunda vinda. A Bíblia promete, garante, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! E Lucas 17, Jesus está falando sobre isso. E ele conta os parábolas do discípulo. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, orem sempre, não desanimem, não esmoreçam, mesmo que os tempos sejam difíceis. E eu creio que essa parábola também tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo. Fabiano estava orando, nós estamos passando por dias desafiadores no nosso Brasil. Ore por isso, ore pela nossa nação, abençoe o Brasil todos os dias. Mas Jesus está dizendo: olha, mesmo que os tempos sejam difíceis, mesmo que você enfrente situações que parecem ser tão críticas, continue orando fervorosamente, insistentemente, e não se deixe desanimar. Mesmo que todas as circunstâncias falem ao contrário para você, Jesus não quer que você desanime. Se ele está falando para a gente não desanimar, é porque nós poderíamos desanimar. E a realidade é que a humanidade desanima. E Jesus conhece a sua humanidade, a nossa humanidade. Foi por essa razão que Jesus veio em forma humana. Jesus poderia ter vindo em forma angelical, ele poderia ter vindo como um anjo de luz, poderia ou não poderia? Ele chegaria, ele nem colocaria os pés no chão, ele andaria flutuando, mas ele veio como um bebê, ele cresceu, se tornou um adolescente, um jovem. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, toda a tentação que você já sofreu, Jesus passou por ela.
Às vezes a gente passa por um problema, nós passamos por algum problema, aí nós compartilhamos com alguém e a pessoa diz, é mesmo, eu sei como você se sente. Nós ficamos lá dentro, não sabe não, porque ela nunca passou pelo que eu estou passando, mas Jesus já passou tudo que você passou. Ele já foi tentado em tudo, então sobre toda dor, sobre todo sofrimento, sobre toda angústia que você possa passar na sua alma, Jesus entende exatamente o que você está passando. Por isso, Ele é que sabe qual o melhor remédio, qual a melhor solução, como resolver as mais profundas tormentas do coração da gente. E aqui Jesus está manifestando o seu amor, Ele está dizendo, se a situação for difícil, não desanime, ore fervorosamente, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero ver você alegre, feliz, fervoroso, pronto para encontrar comigo. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Agora, quem são os personagens? Me ajude aí, por favor. Vamos pensar na história, na parábola. Quem são os personagens que Jesus menciona nessa história? Vamos lá, você lembra quem é? Fale de um. O juiz, diga, o juiz. O juiz. E quem é o segundo personagem? A mulher viúva. Vamos falar um pouquinho do juiz. Deixa eu trazer uma curiosidade para você naquele contexto. Era um juiz romano, tá? Era um juiz romano. E os juízes romanos, naquela época, eram autoridades municipais que julgavam os casos criminais e que defendiam os interesses do imperador César. Esses eram os juízes. Agora, os juízes eram muito famosos naquela época, mas não é porque eles faziam justiça. Os juízes, como esse aqui, eram famosos por causa da sua falta de moral. Os juízes, na sua maioria, eles eram sem escrúpulos. Lucas 18, versículo 2, o versículo 4 fala a mesma coisa. Diz que se tratava de um juiz que não temia a Deus e que tinha espírito de Quico. Lembra do Quico? Gentalha, né? Ou seja, gente que não se importa com outras pessoas. Tudo gentalha. Não importa quem é, eu só penso em mim. Só importa o meu umbigo. Só importa os meus interesses. Então, a Bíblia diz que ele não se importava com Deus, não temia, nem acreditava que Deus existia, e também não se importava com as pessoas, só pensava em si. E esse homem era juiz, não é porque ele tinha a vocação de ser um juiz. Né? Eu acredito que tem irmãos aqui na igreja que são advogados e até futuros juízes, né? Mas você está nessa profissão porque você tem essa vocação, você ama exercer a justiça, atender pessoas, ajudar pessoas, defender a causa de pessoas. Mas esse homem não, ele era juiz porque amava o status de ser juiz, era uma autoridade, era reverenciado e respeitado por todos. E ele também era juiz por causa de dinheiro, para ganhar dinheiro. Ele não tinha um pingo de decência. No entanto, Jesus nos conta essa parábola para nos ensinar uma lição positiva sobre Deus e como Ele responde às nossas orações. Ao olhar para esse texto, nunca interprete assim. Algumas pessoas pregam sobre esse texto e até interpretam esse texto assim. Deus, nessa história, o juiz é Deus. E a viúva é a igreja. Então, a viúva pode até simbolizar a igreja. Não no sentido de que a igreja é pobre, mas que a igreja persevere em oração. Mas o juiz não aponta para Deus. Porque Deus é infinitamente melhor do que esse juiz. Mas Jesus usa uma história negativa para reforçar a visão positiva da bondade, da graça e do amor de Deus como juiz e pai. Então Deus é o oposto desse juiz. E nós vamos entender mais. Mas a Bíblia fala também sobre a viúva. E aqui eu quero falar sobre o dilema dessa mulher.
dessa viúva. Vamos conhecê-la. Era uma viúva pobre, diz o texto. E com certeza, irmãos, ela era vítima de alguma injustiça, de uma opressão. E a única maneira dela obter justiça era indo até os tribunais. Agora, uma curiosidade da época, que reforça o texto. Naquela cultura, os tribunais pertenciam exclusivamente aos homens. Hoje, nós temos mulheres que têm acesso a um tribunal, que entra na justiça, pedindo justiça, pedindo pela sua causa. Nós temos advogadas, nós temos juízas, mas naquela época, daquela sociedade bem machista, romana, só tinha acesso ao tribunal os homens. Então, uma mulher que quisesse ter uma causa defendida na justiça, ela precisava que um homem entrasse por ela, por essa causa. Então, essa mulher não tinha marido. O marido morreu. Essa mulher, provavelmente, o pai também tinha morrido. Eu acredito que ela não possuía um irmão, um tio, um cunhado. Então, ela mesma resolve insistir por essa petição. Ela não está pedindo um tratamento especial. Ela só quer justiça. Só isso. E é por isso que o versículo 3 e 4 diz que era uma viúva que se dirigia continuamente ao juiz, suplicando-lhe continuamente. Diga comigo, continuamente. Ela suplicava: faze-me justiça contra o meu adversário. Era uma causa que envolvia outra pessoa, onde ela se sentia injustiçada. E a Bíblia diz que por algum tempo ele se recusou em atendê-la. O texto mostra que o juiz foi frio. O juiz foi cruel, sem consideração. Ele simplesmente dispensou essa mulher como quem dispensa um mosquito. Por muito tempo ele desconsiderou essa mulher. Porém, chega o momento de uma grande virada. E sabe, irmão, nós temos que dar graças a Deus, porque Deus tem para todos nós um momento de virada. E eu quero falar sobre a virada na vida dessa mulher. Versículo 4, 5, a Bíblia diz: mas, finalmente, o juiz disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Então nós vemos aqui o juiz mudando de postura. Não porque tinha se arrependido da sua maldade, da sua impiedade, ou não porque ele reconheceu a justiça na causa da mulher, da viúva, mas porque ele se cansou. Ele chegava aí, lá na sede da justiça, quando ele ia estacionar o carro, que abria aquele portão, a mulher estava lá na porta, com o cartaz: atende a minha causa. Ou ele descia do carro, que ele ia para a porta de entrada, tinha um segurança, ela estava lá: meu senhor, atende a minha causa. Isso acontecia constantemente, até o ponto que ele não aguentava. Ele ficou, ele cansou de ouvir os apelos, e a única forma de calar essa mulher era atendendo a causa. Para o juiz, aquela mulher era um carrapato, irmão. Para um juiz, aquela mulher, ela era irritante demais, incomodava, né? A situação estava insuportável e ele precisava se livrar daquela mulher. Então, ele foi convencido pela persistência de uma mulher frágil e tão impotente. E, finalmente, não para o bem dela, mas para o seu próprio bem, ele julgou a sua causa. E aqui a gente precisa entender qual é o sentido da história e da mensagem de Jesus. Lucas 18:1 diz: Jesus contou aos seus discípulos essa parábola
para mostrar-lhes que eles deviam, me ajude? Aleluia. Muito obrigado, os 5 irmãos que tão bondosos me ajudaram. Vamos ler já? Né? O que Jesus queria ensinar? Que os discípulos deviam orar sempre e nunca desanimar. Só que, irmãos, Jesus está falando sobre um tipo específico de oração. Então, lembre-se do contexto. A parábola é contada depois do discurso profético de Jesus. A parábola está em Lucas 18, mas ela é contada depois do discurso profético de Jesus em Lucas 17. Está claro? Mas o que Jesus estava falando? Então vamos ler Lucas 17? Vamos matar a nossa curiosidade. Lucas 17, do 26 a 30. Olha o que Jesus está falando e ensinando antes de contar a parábola. Versículo 26. Ele diz assim, preste atenção. Olha o que Jesus diz. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, você lembra de Noé, né? Fazendo a arca e tudo mais. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O que é que ele está dizendo? Assim como aconteceu na época de Noé e do dilúvio, assim vai ser a situação do mundo quando eu retornar para buscar a minha igreja. É isso que Jesus está dizendo. Vamos seguir no texto. Versículo 27. Ele diz, o povo, na época de Noé, vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Jesus não é contra a pessoa casar, não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que estava todo mundo assim, curtindo, vivendo a sua vida, ouvindo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, sabe, vivendo sem Deus, vivendo a sua vida, só olhando para os seus interesses, para a sua vida, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa em outra ocasião, nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando, construindo, investindo, ganhando dinheiro. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. E aí Jesus ensina algo. Olha como Jesus fecha. E esse versículo 30 tem que trazer um santo temor sobre a nossa vida. Jesus disse, acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. No dia em que ele retornar. Lucas 17, a Bíblia está tratando nesse capítulo, o contexto é o retorno de Jesus e o juízo que Deus vai trazer sobre as nações da terra. É sobre isso que fala. Então, durante essa semana você estiver lendo Lucas 17, tenha isso em mente. É sobre a volta de Jesus e o juízo que Deus vai trazer sobre as nações da terra, na segunda vinda de Jesus. E Jesus está transmitindo que enquanto os discípulos estiverem esperando pelo seu retorno, nós somos a igreja, os discípulos de Jesus, por mais que o mundo pareça ser mais ímpio, mais desagradável, mais condenável, Ele quer que seus filhos continuem fervorosos em oração e não desanimem com o que eles estão vendo acontecer com o mundo. Amém? Então diga, eu vou perseverar. Diga, eu vou continuar animado. Diga, eu vou ser mais fervoroso. Eu vou estar numa vida de oração. Amém? Jesus quer encontrar uma igreja animada. Aleluia! Olha o que ele diz em Lucas 21, 36. Amém? Eu quero ler junto com você, tá bom? Aleluia. Vamos lá, eu vou contar até 3. Lucas 21, 36. 1, 2, 3. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem.
Jesus fala como é que ele quer nos encontrar quando ele retornar. Como ele quer encontrar você? Ele quer encontrar você de pé. Ele não quer encontrar você jogado, quebrado, sofrido, deprimido, estraçalhado, maltratado pela vida. Ele quer te encontrar de pé. Ele quer te encontrar de pé, como uma noiva que espera pelo noivo. Quem já casou aqui, você lembra, as noivas? Só as esposas, levanta as mãos aí, aleluia. Todas aqui vão viver isso, todas. Mas é a emoção do dia do casamento. Aquele dia foi especial. Os dias que antecederam foram os especiais. Existe tanta preparação. Mas quando chega o grande dia, meu Deus, a pele está tratada, está cheirosa. É para o seu amado, é a noite de núpcias. Né? Você tem um dia relax. Tantos profissionais cuidando das unhas, cuidando da pele, do cabelo, é massagem, né? E relaxa, e aquela expectativa, e prepara, é maquiador, é cabeleireiro, e tantos detalhes da roupa. Uau! Por quê? Porque ela vai entrar para se entregar ao seu noivo. Agora imagine, o noivo lá na frente, e ela entra, toda descabelada, toda remelenta. Ela entra com aquela camisa da conferência de 8 anos atrás, cheia de propaganda, apoio, Casa João José. Sabe? Ela entra com aquele sapato, com aquelas unhas. Meu Deus, que decepção. Eu acho que o cara sai correndo do altar. E diz, eu me enganei. Então, eu fiz um casamento agora. Foi muito emocionante. Foi difícil para mim fazer aquele casamento, porque eu queria chorar. Eu conheço um casal tão maravilhoso da nossa igreja. E aí disseram para o noivo, né? Fica de costa. Só vira quando eu mandar. Eu digo, te prepara, amigo. Aleluia. Eu ficava conversando com ele, aí tocou a música. Aí a cerimonialista fez assim para ele. Pode olhar. Oh, irmão, eu nunca vi um negócio desse. Quando ele olhou, ele desabou em choro. Eu digo, meu Deus! A avó dele disse, só se for de alegria, para que esse choro, menino. Ela estava do lado. E ele chorou. Ele me disse, pastor, ela estava tão linda. E ela estava vindo ao meu encontro. Eu creio que vai ser o dia mais emocionante de Jesus, porque ele vai ver a igreja dele de pé, linda, vestida, lavada, santificada, com vestes de honra, de pé, esperando para encontrar com ele. Eu acho que vai ser o dia mais emocionante da vida de Jesus. E vai ser o dia mais emocionante da nossa existência. O dia de nos encontrarmos para ficarmos com Ele para sempre. Aleluia, aleluia. Jesus ensinou os discípulos e nos ensina também que Ele poderia, esse momento de retorno, acontecer a qualquer momento. Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu e nem mesmo ele, Jesus, sabe. Senão somente o Pai. Mas que ele poderia voltar. Então ele nos encoraja a permanecermos atentos e esperar o seu retorno com paciência. E ele ensina que nós devemos persistir em oração. Agora presta atenção em algo. Se era um encorajamento apropriado para aquela época, imagina para hoje. Porque os discípulos estavam há 2000 anos atrás de nós. Só que eu e você
nós estamos 2000 anos à frente, mais próximos que os discípulos do retorno de Jesus. Então, se foi importante para eles, hoje é pelo menos 2000 vezes mais importante para nós. É importante, é pertinente. Eu pergunto, quantos querem que Cristo retorne? Diga aleluia. Você quer que Jesus destrua o pecado de uma vez para sempre? Diga amém. Você quer que Ele venha e estabeleça seu reino em justiça, como a Bíblia promete? Amém? Interessante que Jesus nos ensinou a orar. Você sabe qual a oração que Jesus nos ensinou? Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, do mesmo jeitinho que é feito no céu. E aqui, Ele nos encoraja a fazermos essa oração continuamente, sem desanimar. A palavra grega para desanimar, porque Jesus fala, sobre isso. Essa é a palavra grega para não desanimar. E essa palavra significa desistir por exaustão. Então, nós não podemos desistir porque cansamos, porque a vida nos maltratou tanto, porque tanta coisa aconteceu e nós ficamos exaustos. Mas essa palavra desanimar, Lucas 18:1, é o único lugar que essa palavra aparece fora das cartas do apóstolo Paulo. Jesus só mencionou essa palavra, quem primeiro menciona na Bíblia essa palavra aqui no Novo Testamento é Jesus. É a palavra desanimar, que significa desistir por exaustão. Fora Jesus, só o apóstolo Paulo menciona. Então o apóstolo Paulo pega essa parábola de Jesus e aplica nos seus ensinos às igrejas. Por exemplo, só mostrar alguns textos para você. Paulo usa 5 vezes. 2 Coríntios 3:1, ele fala não desanimarmos. Ele diz nós não desanimamos. Gálatas 6:9, não nos cansamos de fazer o bem. E aqui aos Efésios ele diz, peço que não desanime por causa dos meus problemas, dos meus sofrimentos, das minhas tribulações. E ele fala aos Tessalonicenses, nunca cansem de fazer o bem. É a mesma palavra. E o sentido que Paulo está dando é o mesmo de Jesus. Não desista da esperança de que Jesus está voltando. Não desista dessa esperança. Agora, nós já vimos que Deus não parece em nada com um juiz injusto. Mas, sabe o que Jesus está dizendo para você? Jesus está explicando que se um magistrado tão mau, tão péssimo como esse, pode ser convencido por mera persistência de conceder justiça à viúva, pela qual ele não se importa, imagina Deus, que é o justo juiz do universo, o seu Pai bondoso, não vai fazer em resposta às suas petições. Imagina o que Deus não vai fazer por você quando você orar. É isso que Jesus está comparando. Se Deus é infinito, se aquele juiz mau atendeu a persistência da mulher, imagina o que o juiz bom não vai fazer pela persistência da sua filha, a sua igreja, a sua noiva. Se você tiver essa persistência, se você tiver essa fé fervorosa, Deus vai fazer infinitamente mais. Lucas 18:7, ele fala, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, continuará o fazendo esperar? Eu lhes digo, Ele fará justiça e depressa. Agora, Ele não adia a justiça. Deus não adia a justiça. E Jesus não está adiando o seu retorno. Algumas pessoas falam, esse negócio da volta de Jesus, isso é história da Bíblia.
Isso não vai acontecer tão cedo. Tem gente que diz, isso vai acontecer na geração dos meus tataranetos. Isso não tem nada a ver comigo, nem na geração dos meus filhos. É porque não é para esse tempo. Então eu vou viver de qualquer jeito, a minha vida. O bom velhinho do céu vai me receber naquele dia, ele vai ser misericordioso comigo. E a pessoa acha que é uma apatia da parte de Deus, é como se Deus fosse indiferente. Mas entenda uma coisa, sabe por que Jesus ainda não voltou? É porque ele é misericordioso com o planeta Terra. Ele é misericordioso com a humanidade. 2 Pedro 3, 8, 9, ele diz, não se esqueçam disso. Amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha o versículo 9. O Senhor não demora, diga comigo, não demora. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entenda uma coisa. Hoje, nós estamos vivendo o tempo da graça. Hoje, nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. Isso é hoje. Esse é Jesus hoje. Bondoso, misericordioso, querendo nos dar uma chance. Esse é Jesus hoje. Mas no dia que Jesus voltar, não é esse Jesus que você vai encontrar. Você vai encontrar um Jesus juiz. Ele já não vem para dar uma nova oportunidade. Ele vem para absolver os que aproveitaram a oportunidade e dar para eles um reino de glória. E para trazer justiça e condenação sobre quem não aproveitou a oportunidade. O dia do retorno do Senhor vai ser um dia de festa para nós, de alegria. Vai ser o dia mais lindo da nossa história, nós encontrarmos com Jesus nos ares, nos promete a Bíblia. Mas será o dia mais triste da humanidade, que viveu sem a presença dele. Que coisa tão forte. Mas a realidade é que ele não quer que ninguém pereça. Esse é o coração de Jesus hoje. Eu quero encerrar, mas antes de encerrar, chegou até mim uma nota de falecimento. Eu preciso compartilhar isso aqui com os irmãos. Deixa eu olhar aqui no meu celular. Ele diz, pastor, uma nota de falecimento, Então, vou fazer um parêntese aqui na mensagem e trazer uma nota de falecimento. Meu querido, você sabe tocar música fúnebre? Você já tocou em velório? Assim, nunca tocou? Então, tenta. Um fundo, bem suave, mesa de som. É uma nota de falecimento da igreja dos distraídos e conectados sem oração. Então, deixa eu compartilhar essa nota. Com pesar, comunicamos o falecimento da dona reunião de oração. Afasta para os irmãos ver a nota, por favor, porque mandaram a nota, a gente tem que ler. Afasta mais. Meu amigo baixista, vai para o cantinho, fica exprimido ali. Isso. Olha aqui. Com pesar, comunicamos o falecimento da dona reunião de oração, acontecido recentemente no meio cristão contemporâneo. Ela já vinha enfraquecida há anos, vítima de frieza espiritual, crônica, dureza nos joelhos, não conseguia dobrar o joelho, agravadas por uma infecção severa de notificações incessantes e prioridades invertidas. O laudo da morte. O laudo aponta como causa da morte uma desnutrição espiritual aguda, após a paciente substituir o alimento da alma por maratonas de série e reality shows nas plataformas de streaming, que tomaram o lugar das madrugadas em oração. Outra razão da morte foi rolagens intermináveis no Instagram, TikTok, que silenciaram sua voz diante de Deus. E também grupos de WhatsApp, que falavam sobre tudo, menos sobre o reino de Deus, que sufocaram qualquer tipo de suspiro e intercessão. E por fim, uma dependência crescente das bets e dos jogos de azar online,
que consumiram o seu tempo, atenção e até a sua fé, colocando mais confiança em palpites e probabilidades do que na soberania de Deus. Tentaram ressuscitá-la, com luzes, palcos e eventos, cheio de emoção, mas a chama verdadeira da comunhão já havia se apagado. Seu espírito foi vencido pelo entretenimento excessivo e pela superficialidade. Informações sobre o velório, se alguém quiser participar. O corpo será velado na igreja dos conectados, mas desligados do céu, localizada na rua do Algoritmo, número 666. O sepultamento acontecerá no cemitério das práticas abandonadas, quadra 7, setor de disciplinas espirituais. Tem mais? E aqui tem uma foto da lápide, que já prepararam lá no cemitério. Aqui jaz Dona Reunião de Oração, esquecida por aqueles que preferiram o barulho das apostas e das telas ao silêncio da presença de Deus. Meu Deus, que nota tão triste. Ai, pastor, o senhor vai terminar a mensagem com esse clima aqui? Meu Deus, deixa eu dizer uma coisa. Parece até um pouco divertida essa nota, mas é trágica. E ela relata o quadro de algumas igrejas e de alguns cristãos. Eu creio que aqui em Sobral isso não existe, em nome de Jesus, amém, queridos? Isso tem lá em Nárnia, lá na lua. Mas aqui eu creio que tem um povo apaixonado por Jesus. Eu creio que você está aqui nesse culto. Sabe o que eu orei hoje de manhã? Eu disse: Deus, teu povo está indo à igreja. Sabe por que os irmãos estão indo lá na tua casa hoje, Senhor? Eles estão indo para encontrar contigo. Então o Espírito Santo abraça cada um, cura cada um, traz esperança para cada um, enche, reveste de alegria a vida de cada um. Nós estamos aqui porque nós queremos Jesus, porque nós amamos Jesus e porque nós vamos estar de pé e animados no dia em que Ele vai retornar. Eu creio. Eu fiquei muito animado quando eu vi que é dia 25 a vigília, é isso, gente? Apareceu aqui no Paz News, é 24 ou 25? É dia 25 vai ter uma vigília. Eu creio que vai estar mais lotado que esse culto aqui. Pastor Fabiano vai ter que botar um telão lá fora. Porque, às vezes, quando o convite é para um show gospel, o ingresso pago lota por causa daquele artista. Quando é uma outra coisa, lota. Mas quando alguém diz vigília, reunião de oração, aí não aparece. Por quê? Porque a reunião de oração morreu. Deixa eu dizer uma coisa. O que Jesus está dizendo é: orem e não desanimem, para estarem de pé quando eu voltar para encontrar com vocês. Eu quero vocês animados. Então, o que Jesus está nos convocando hoje é para um fervor espiritual. Eu creio que você é uma pessoa fervorosa. Eu acredito, você ama Jesus. Mas sabe, Ele quer intensificar essa paixão no coração de cada um de nós. Eu estou pregando essa mensagem, mas ao mesmo tempo eu estou sentado aí com você, porque eu sei que eu preciso disso na minha vida também. Amém? Você recebe esse recado? Então fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe qual é? Fica aí, não entra aí, calma. Fica aí no cantinho de vocês. Você sabe qual é o ponto-chave dessa mensagem? É como Jesus encerra a parábola. Versículo 8, sabe o que ele diz? Olha aqui, coloca aí para mim, por favor. Próximo slide. Aleluia. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Responda comigo: sim. Ele encontrará. Diga: eu estarei aqui. Amém? Coloca a sua mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração agora. Mas eu não vou fazer essa oração por você. É você que vai fazer. E você vai falar com o Espírito Santo. Você vai dizer: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo através dessa mensagem? Comece a falar com o Senhor. Transforma a minha vida. Tira o que precisa ser tirado. Coloca o que precisa ser inserido na minha vida, mas transforma a minha vida, me ajuda a ser uma pessoa fervorosa, cheia de paixão por Ti, Jesus. Não uma pessoa religiosa, mas uma pessoa apaixonada e intensa de amor por Ti. Comece a orar agora. Eu vou dar 30 segundos para você fazer a sua oração. Fale com Deus agora.
Aleluia. Diga comigo: Espírito Santo, com a tua ajuda, quando Jesus voltar, eu estarei de pé. Quando Jesus voltar, eu estarei animado, eu estarei fervoroso, porque eu perseverei em oração, em nome de Jesus. Amém? Estaremos juntos naquele grande dia. Aplauda Jesus. Vou encerrar, mas eu preciso falar só mais uma coisa para você. Talvez alguém pergunte: mas você estava indo muito bem, continua, estou gostando, aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Talvez alguém pergunte: mas como ter esse ânimo? Como ter esse encorajamento? Tudo começa, as boas coisas da vida da gente, irmãos, começam com decisões de excelência que nós tomamos na nossa vida. E a decisão mais importante que alguém pode tomar na sua vida, que é a porta de entrada para ser uma pessoa animada em Cristo, que sempre vai estar em pé, a porta de entrada é uma decisão. É a decisão, é o primeiro passo, é entregar a sua vida a Jesus. Eu não estou falando aqui de você mudar de religião, até mesmo porque religião, você sai de uma, entra no outro, sai de uma, entra no outro, isso não muda a vida da gente. O que transforma para melhor a vida da gente é um relacionamento, uma amizade com Jesus. É isso que muda a vida da gente. Isso aconteceu comigo. Vou contar a história da minha vida, rapidinho para você, do carro da minha vida, simbolizando a minha vida num carro. E eu estava no carro da minha vida. Oh, prazer aqui, oh, coisa boa aqui. Eu estou indo na direção de Jesus, deixa eu tomar aqui que ele é careta. Eu desviava e eu ia. Aí, de repente, eu comecei a ver o carro engasgando. Eu vi o carro parando e o carro quebrou. A minha vida quebrou. Eu estava com a minha vida estraçalhada. Eu digo: eu vou abandonar essa vida. Eu queria terminar a minha vida. Teve um momento que eu pensei: será que não é melhor eu tirar a minha vida? Eu saí daquele carro quebrado. Aí apareceu alguém e disse: você precisa de descanso. Você está cansado, estraçalhado, a vida está te maltratando muito. E eu saí do banco da frente, deixei a direção e fui ver se eu encontrava algum descanso no banco do passageiro. E eu vi Jesus. Alguém me mostrou: olha Jesus. Me mostrou Jesus. Eu disse: Jesus, por favor, entra no banco do motorista, senta e pega a direção do carro da minha vida. Ele fez isso e tudo mudou. Desde o dia que Jesus passou a dirigir a minha vida, tudo mudou. Tudo foi transformado. Isso trouxe ânimo e perseverança. E eu creio que eu vou estar em pé quando Jesus voltar. Sabe, eu quero te dar essa oportunidade de você fazer como eu fiz, de você entregar a sua vida a Jesus, convidar o Filho de Deus para vir morar no seu coração. Eu quero, pastor, como é que eu falo isso? É muito simples, é só uma oração. Uma oração onde você diz: eu entrego minha vida a Jesus, vem Jesus morar no meu coração. E se você diz: eu quero tomar essa decisão hoje, eu quero fazer essa oração junto com você, eu quero orar por você. Mas para saber que você quer isso, eu preciso que você faça só um sinal para mim, para eu orar junto com você. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Então, se você está aqui hoje e diz: eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, levanta sua mão bem alto, por favor, onde você estiver, levanta sua mão bem alto, dizendo: eu quero Jesus. Levanta sua mão, deixa eu enxergar, acende as luzes, por favor, aleluia. Eu quero isso, está ótimo. Então, se você quer entregar, eu sei que tem pessoas aqui, talvez é a sua primeira vez aqui, talvez você já esteve aqui outras vezes, você está participando de um dos nossos grupos que funcionam nas casas, mas deixa eu te dizer, se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar com você. Então, só faz o sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. E eu quero pedir para você que quer fazer essa oração, para sair do seu lugar e vir aqui na frente comigo, e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Eu sei que existem várias pessoas hoje de manhã que querem Jesus na sua vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu quero falar com você. Não é brincadeira não, é para você fazer mesmo. Fala com quem está perto de você
Você quer ir lá na frente fazer essa oração? Eu vou com você. Fala para quem está do seu lado. Você quer ir lá na frente fazer essa oração? Fala. E aí você já pega essa pessoa pela mão e traz ela aqui na frente, né? E eu quero convidar você a descer o corredor e vir aqui na frente, em nome de Jesus. Não tem vergonha não, porque alguém vem com você. Amém? Então, estou esperando você. Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas para as pessoas que vão vir aqui na frente agora. Aleluia. Eu libero a minha fé. E a outra pessoa que deve vir aqui é você que... Você um dia já teve uma fé tão viva em Jesus. Você já caminhou com Jesus. Mas algo aconteceu. Talvez uma pessoa foi um instrumento de decepção na sua vida. Talvez alguém te machucou, ou você teve uma experiência tão difícil que decepcionou você. Isso te afastou da comunhão do corpo de Cristo e de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na mesa de Jesus, ninguém ocupou o seu lugar, Ele não permitiu. O seu lugar continua lá, na mesa da ceia do Senhor. E Ele hoje está dizendo: filha, eu te trouxe aqui hoje para você voltar para mim. O dia é hoje, a hora é agora, e o momento é já. Então, você que está aqui, quer reconciliar com Jesus, e quer entregar a sua vida a Jesus, faz essa oração comigo agora. Coloque sua mão no seu coração. Talvez você está aqui e quer fazer essa oração. Todos podem fazer essa oração. Todos. Não faz mal a gente entregar a nossa vida a Jesus todo dia. Amém? Então, quando eu estou num culto e vejo o apelo, eu repito a oração. Ah, mas você está entregando sua vida a Jesus de novo. Todo dia é dia de a gente se entregar ao Senhor. Então ore comigo, coloque sua mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Diga: muito obrigado, querido Jesus, por perdoar todos os meus pecados. Muito obrigado pela vida eterna no céu. Ore assim, coloca a mão no coração e diga: querido Jesus, eu te peço algo muito especial. Diga assim: amado Jesus, faça da minha vida aquilo que Tu queres que eu seja. E eu declaro desde já que eu sou filho de Deus, e que Tu és o meu Pai por todo sempre. Amém.